girl rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine. Body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame. Baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine. Body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame. Baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Olha aí, pessoal, que legal que ficou. Vou mostrar para vocês agora de pertinho, como vocês acompanharam aí no início do vídeo. Olha só, gente, tubulação de cobre. Aqui eu tinha falado para vocês, esse kit de pinça traseira aqui com um disco, ele já vem um adaptador, ó. Aqui tem um adaptador de latão, ó. Então ele já vem um adaptador próprio para colocar a tubulação do Jeep. Esse aqui é bem fácil de fazer a adaptação. E aí tá aí a tubulaçãozinha, a gente passou o mais rente possível, mas sem ter contato. Ele tá flutuando aqui, não tem contato com nada. Aqui vocês viram que a gente botou uma abraçadeirinha. Tem uma mangueira de silicone aqui dentro, para evitar que ele fique vibrando dentro da parte metálica. E ele vai, se ele ficar vibrando, ele fura o cobre. Com certeza ele vai furar. Furaria se fosse aço também. Ele não pode ficar oscilando, vibrando em contato com o aço. Então isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. Ele está passando aqui afastado, ó. Ele está uns 5 milímetros afastado. Em todo o perímetro dele, ele está afastado, aqui está afastado, e ele entra direto no T. Bem simples, gente. Isso aqui não tem nenhum segredo para fazer. É muito fácil. Muito fácil mesmo. A mesma coisa aqui. Aqui, como o comprimento é menor, não precisa nenhum tipo de abraçadeira, porque o tubo fica bem firme. Ele fica bem firme, bem resistente. Então aqui não há necessidade de botar abraçadeira. Se quiser colocar abraçadeira, dá para colocar uma aqui, ó. Se achar necessidade de colocar, daria para colocar uma aqui. Eu não vou colocar, não precisa. Esse aqui é a traseira, vocês viram. Aqui ele está pegando o flexível. Por que eu deixei ele para frente assim? E ele está levemente inclinado para frente aqui também. Porque eu quero convidar o flexível a virar lá para frente. Então ele vai descer, no caso ele vai abaixar o Jeep cada vez que descer a suspensão. Ele vai morgar para frente. Não tem perigo dele morgar para o lado de trás.
Ele vai sempre morgar para frente porque ele está convidando com esse ângulo aqui. Ó, pessoal, uma coisa que eu não comentei com vocês ainda, mas já comentaram já, então eu vou mostrar para vocês agora. Vocês estão vendo que a mola está solta, né? A suspensão está totalmente arreada, está presa só no amortecedor, e aqui está a mola soltinha. Claro, ela não sai daqui. Ela não vai sair daqui. Mas ela não vai ficar assim, gente. No momento, não foi propício ainda o money. O que eu quero fazer, pessoal? Eu tenho duas alternativas que eu quero ver se eu vou em uma delas. Primeiro é mandar fabricar uma mola sobre medida com aquelas molas que tem duplação. Ela começa fininha e depois vai engrossando. Ela consegue ser mais longa e ter mais resistência na meia carga, mais ou menos. Então ela consegue ter uma variação macio e depois quase que nem um coil-over da vida, só que uma mola espiral convencional assim para usar no carro. Tem empresas que fabricam, até eu vi alguma coisa no Instagram, mas eu não lembro o nome agora. Eu quero ver se eu parto para uma mola daquela. Se eu não conseguir, eu vou diminuir os amortecedores. Vou falar com um amigo meu que ele trabalha com amortecedor e aí eu vou pedir para ele encolher um pouco o amortecedor para compensar essa folga aqui. Pode ter a folga? Pode, ele não vai sair que tem um tubo guia. Só que tem que ficar o mínimo possível. Mínimo. Se ficar ali tipo 1 centímetro, beleza. Isso aqui é só no esterçamento extremo que ele vai soltar a mola, que é meio normal. Muitos soltam, bota o amortecedor maior, a mola fica soltando. Aí essa parte da mola eu quis explicar para vocês, que eu vi comentários, e se tudo der certo vai ser uma dessas alternativas, mola ou encurtar o amortecedor. Ou comprar um amortecedor que seja compatível com a altura. Também dá. Vai ser uma dessas alternativas. Tá bom, gente? Agora a gente vai lá pra frente para mostrar para vocês que lá a mágica foi mais pegada. Olha só aí, pessoal. Ficou diferente a coisa. Mas ficou bom, não pega. Até eu vou virar aqui a roda. Maitê vai filmar o flexível. Ó, o flexível ficou soltinho, não ficou roçando em nada. Ficou livre. Ó, não pega em nada. Ficou muito legal, gente. Aqui, vocês viram aí, gente, que eu tive que soldar uma chapinha. Eu já tinha em mente que eu ia soldar alguma coisa para pegar o flexível. Só que eu, a princípio, ia fazer parafusado. Aí vou fazer um furo, vou fazer uma rosca e vou parafusar. Só que aqui eu tenho espaço para furar. Eu tenho ângulo para entrar com a furadeira. Mas lá não. Aqui eu não tenho ângulo para entrar com a furadeira. Então, sabe de uma coisa? Eu dei uma lixadinha ali, soldei e um sprayzinho pretinho de novo, semi-brilho. Ficou bonito, como se nada tivesse acontecido ali. E aqui, pessoal, ó, flexível, a gente passou aqui por dentro, até foi ideia da Maitê. A Maitê disse, não, por que tu não passa por aqui? E realmente ficou excelente, ficou muito bom. Claro, se precisar uma manutenção, trocar o flexível, é só soltar o parafuso aqui, puxar um pouquinho para fora e trocar o flexível, porque ele ficou um acesso mais complicadinho. Mas tem sextavada aparecendo aqui no outro lado que dá para pegar. Lá em cima vai ser a entrada que vai para o cilindro mestre. Então aqui a mesma coisa, virado para trás, ele vai morgar sempre para trás. Sempre para trás. E agora o que a gente vai fazer na sequência? Acompanha aí, que vai ser ligeirinho, a gente vai baixar o Jeep agora e vou mostrar para vocês que tem mais uma coisinha para fazer ali. Mas ele jogou rápido. Concluído a instalação dos tubos de freio. Olha aqui, gente, a missão que eu e a Maitê fizemos aqui, que deu trabalho de verdade. Passar uma mangueira de silicone por dentro do chassi, sair lá atrás,
e passar um tubo de cobre por dentro. Foi trabalhoso, bem trabalhoso, mas ficou legal, gente. A gente usou a mangueira mais para proteger o tubo, porque como ele vai passar por dentro do chassi, eu não tenho como fixar ele. Se ele ficar vibrando por algum motivo, se ele ficar esfregando no aço, não vai gastar o tubo, não vai furar o tubo. Vocês me entendem? Então a mangueira foi um jeito de proteger o tubo. E olha aqui atrás, aqui já está conectado no flexível. Vem aqui, conectado no flexível. Traseira está pronta. Traseira já não tem que fazer nada praticamente, é só ligar no cilindro mestre. Aí ele vem aqui por dentro, a mangueira e o tubo, ó, passa aqui por baixo, vem, entra aqui, passa por aqui, continua e sai aqui na frente. Daqui da frente eu deixei uma sobra de tubo para conectar no cilindro mestre. E aí depois, quando tiver a carroceria em cima, a gente vai ver a posição direitinha, se vai sobrar muito. Se ele sobrar, eu vou fazer umas aspiralzinhas, até para tirar a vibração, para não ter perigo de quebrar o tubo. E é isso aí, gente. Aqui na frente, ó, só para vocês verem aqui, ó, eu botei um pedaço de tubo aqui só para fechar a ponta do flexível, para não cair nenhuma sujeira. Mas está prontinho, esperando aqui a chegada do motor e da carroceria. E aí vocês se inscrevem no canal aí, não esqueçam. Ativa o sininho, que assim que sair o vídeo novo, vocês vão receber a notificação. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter assistido e até daqui a pouquinho mais.